Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do 7º ano da Escola Aquiles de Almeida. Antes de mais nada, deixa eu colocar aspas aqui, né, para ficar bonitinho. Vamos para mais um vídeo, uma videoaula sobre a matéria nova, que é a matéria sobre máquinas simples, né? Antes de começar falando sobre a matéria, que é uma matéria por enquanto simples, é uma matéria de física, né? Que com o passar do tempo, ensino médio, até mesmo universidade, vocês vão ver que isso daqui complica um pouquinho mais, não tanto assim. Vou falar um pouquinho sobre as atividades do Classroom. Percebi que os 7º anos estão assistindo os vídeos e quem está assistindo o vídeo está respondendo de maneira mais correta a atividade, que já era esperado, né? Sobre algumas perguntas ainda que chegam para mim, sobre se precisa copiar, enfim, no caderno, eu sempre respondo a mesma coisa. Quem tem tempo, né, quem tem disponibilidade e puder copiar, escrever no caderno, é interessante, tá? Eu não vou obrigar, porque eu sei que tem alunos que não têm tanto tempo assim para acessar a internet e precisa rapidamente fazer as atividades, estudar, precisa do tempo mais para fazer a leitura, tá? Então isso vai ficar uma organização da família por enquanto. Sobre as mensagens que o Classroom coloca como atividade pendente, pessoal, eu escrevo em todas as atividades, não se preocupem com isso. Os meus exercícios são online, por links que eu coloco do Google Formulários, Google Forms, e o Google Classroom, que é o Google Sala de Aula, ele não entende que vocês fizeram aquele formulário. Por isso que ele fica colocando pendente para vocês. Não se preocupem, se vocês quiserem dar concluído lá também não tem problema. Mas não se preocupem com essa mensagem, beleza? E falem para os colegas assistirem os vídeos, que facilita sim, facilita o entendimento. Então vamos lá, vou falar sobre máquinas simples, como eu disse para vocês, uma matéria de física. Pelo nome, o próprio nome já diz, né? São máquinas que a gente nem acha que é máquina. Então se eu pego uma tesoura, um quebra-nozes, eu nem acho que isso é uma máquina, né? Talvez uma ferramenta. E isso na física a gente chama de máquinas simples. São ferramentas que facilitam a nossa vida no dia a dia, facilitam o nosso trabalho. Então, um trabalho terrível que seria quebrar uma noz na mão, por exemplo, nós temos um quebra-nozes, né? Às vezes, para carregar um peso ou para fazer com que um equipamento suba até o caminhãozinho, eu coloco uma rampa, por exemplo. E essa rampa eu acho que não é uma máquina, mas ela facilita o nosso trabalho. Então a gente chama de máquinas simples. Máquinas, por exemplo, não precisam colocar na tomada, não precisa de energia elétrica, não são muito elaboradas, tá? Então, hoje o nosso estudo é sobre elas, sobre as máquinas simples, as nossas ferramentas do dia a dia. Então vamos lá. Então, a primeira coisa é uma saída para o esforço físico e para a falta de agilidade, né? Nós, seres humanos, a gente não tem tanta força física assim, perto de outros animais, nem tanta agilidade. Então, nós usamos a inteligência para construir essas ferramentas, né? Com essas ferramentas, a gente adquire o quê? A força que a gente precisa e a agilidade que a gente precisa também. Então, quem são? Como que a gente classifica, né? Em ciências, professor, que chato. Mas é a verdade. Em ciências, tudo existe classificação. Vocês vão ver que em tudo tem classificação. Já viram ano passado. Então, nós podemos classificar em 3 tipos de máquinas simples. As alavancas, que talvez seja o que a gente vai falar mais. As alavancas, então, elas podem ser de 3 tipos ainda. As interfixas, interpotentes e interresistentes. Tá? Então, primeira alavanca. Depois nós temos as roldanas, que elas podem ser fixas ou móveis. E nós temos os planos inclinados. Então a gente vai falar, para o vídeo não ficar muito extenso, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas e a diferença entre elas. Vocês também têm um texto aí, um resumo que fala bastante sobre isso. Então vamos lá. Antes de mais nada, aqui estão algumas máquinas simples aí. Chaves, algumas facas, chave de fenda, né? Alicate, tesoura, pinça, martelo. Tudo isso ajuda no nosso dia a dia. E todas essas ferramentas a gente chama de máquinas simples.
Então, a primeira são as alavancas, né? As alavancas são máquinas simples compostas por uma barra rígida que pode girar em um ponto de apoio. A classificação das alavancas vai depender onde que o ponto de apoio está inserido, onde que eu faço a minha força e onde que tem a minha resistência. Então, é mais ou menos assim. Então, nós temos, né, 3 características aí da alavanca. Nós temos a força potente, que é onde eu aplico a força, tá? Força potente, onde eu aplico a potência. A força resistente, que é o objeto que eu quero mover ou quebrar, por exemplo. De novo, se eu estou no quebra-nozes, onde que eu coloco a minha força, eu chamo de força potente. O quebra-nozes é a força resistente, aquilo que eu quero mover e quebrar. E o ponto de apoio é o ponto fixo, que fixa a nossa alavanca. Vamos ver se no exemplo a gente consegue explicar melhor isso daí. Então, olha aí. Então, vamos identificar os elementos da alavanca. Eu tenho. Onde que eu tenho a força potente? Aonde eu estou fazendo a força. Certo? Beleza? Onde que eu tenho o meu ponto fixo? Deixa eu arrumar aqui. Olha ali. Lembra aqui. Ó. Deixa eu voltar. Força potente. É onde eu estou fazendo a força. Força resistente. Quem está resistindo a minha força é o que eu quero mover. Olha ali que legal. A força resistente é a pedra que eu quero levantar aqui. Certo? Então, a força potente, onde eu coloco a força, e a força resistente é a pedra, aquilo que eu quero mover. E eu tenho também o ponto de apoio. Sempre tenho que ter um apoio. Porque se eu não tiver o apoio, é como se eu estivesse levantando com a minha mão a pedra. Eu não vou ter uma ferramenta ajudando, facilitando o trabalho. O ponto de apoio, que é um ponto fixo, é aqui, ó, apoio. Tá vendo aqui, ó, onde a minha barra está se apoiando? Esse daqui é meu ponto de apoio. Agora perceba, agora pela ordem eu consigo classificar as alavancas. Então eu tenho a potente, o apoio e a resistente. Quem está no meio? Quem está no meio? Não é o ponto de apoio? Que é o ponto fixo. O ponto de apoio é o ponto fixo. Certo? Se o que está no meio é o meu ponto fixo, essa daqui é uma alavanca interfixa. Certo? Porque é o ponto fixo que está no meio. Beleza? Vamos tentar dar outros exemplos. Então, interfixa é o ponto de apoio entre a força potente e a força resistente. Então, o ponto de apoio está entre a força potente e a força resistente. Se o que eu tenho no meio aqui é a minha resistência, então se eu tenho a força potente, a força resistente e o ponto de apoio está no canto, então o resistente está no meio, eu tenho uma alavanca interresistente. Beleza? E se o que estiver no meio for a potência, eu tenho a resistência num canto, eu tenho um apoio no outro canto, e minha potência, a minha força, eu coloco no meio, é uma alavanca interpotente. Então, entre o ponto de apoio e a força resistente. Vamos dar uma olhada nos exemplos aqui. Nosso corpo mesmo tem várias alavancas, tá? Nós utilizamos as alavancas para facilitar o nosso trabalho também de carregar as coisas. Então vamos ver uma interfixa, que é igual àquela primeira que a gente viu. Uma tesoura, gente, olha lá. Olha que maravilha a tesoura. Deixa eu ver, vermelhinho aqui, ó. Onde eu coloco a força? Tá aqui, ó, né? Eu não coloco meu dedinho aqui. Então, é a potência. O que eu vou cortar está na outra ponta. O papel está na outra ponta. E o ponto de apoio está no meio. Então, é uma alavanca interfixa. Beleza? No nosso corpo também existe, por exemplo, se eu pegar uma barra e começar a puxar para baixo aqui, o que acontece? Eu estou trabalhando esse músculo aqui, né? Ué, não está funcionando aqui minha canetinha mais. Deixa eu voltar aqui.
ele está pegando, esse moço aqui, né? Essa caveira aqui está pegando e está puxando para baixo, certo? A resistência. Então a resistência é isso daqui, a resistência está no canto. Beleza? A força eu estou fazendo com esse músculo aqui, ó. A força está aqui. E o que tem no meio? O apoio. Então eu pegar alguma coisa e começar a puxar. Pera aí, vou ficar de pé. Eu pegar alguma coisa e começar a puxar, o ponto fixo está no meio, a resistência está aqui e a força eu estou fazendo com o meu tríceps. Então, quando eu faço esse movimento, eu estou fazendo também uma alavanca interresistente. Loucura, né? Olha aqui também, ó. É como se fosse uma balança, né? É balança que chama? Não é balança. Gangorra, isso, gangorra. Então a gangorra é como se fosse uma gangorra, né? Vamos dizer que eu quero levantar esse peso aqui, ó. Esse peso é a força resistente, é o que eu quero levantar. O ponto de apoio está no meio e eu estou fazendo a força desse lado. Então uma alavanca interfixa, porque o ponto de apoio é o ponto fixo. Ai, gente, loucura, né? Mas é legal, eu gosto. Espero que vocês gostem também. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos também, né? Pequeno. Olha, gente, não é fácil, viu? Para quem nunca fez vídeo, para quem não tem nenhum dom para ser youtuber, é difícil. Interresistente. Interresistente significa que a força da resistência, aquilo que eu quero mexer e quebrar, está no meio. Está entre a potência, o que eu faço de força, e o ponto de apoio. Então vamos lá. Aqui achou outro músculo que a gente trabalha também na academia, que outra alavanca do nosso corpo que é interresistente. Quando me levanto com o meu dedinho aqui, né? Que eu levanto o calcanhar, que eu faço assim, né? Não dá para eu mostrar para vocês. O ponto de apoio está num canto, a força está no outro canto e a resistência está no meio. Então, se a resistência está no meio, é uma interresistente. Aqui é um quebra-nozes, né? O quebra-nozes, o ponto fixo está num canto, eu aperto no outro canto e a nozes fica no meio. Então, a resistência, que é aquilo que eu quero quebrar e mexer, está no meio. Portanto, é uma alavanca interresistente, porque a resistência está no meio, entre o ponto de apoio e a força de ação, força potente. Aqui é quando eu quero levantar qualquer coisa, né? Aqui está uma rocha, mas eu levanto com a mão e eu tenho um ponto de apoio do outro lado, né? Então eu estou levantando por aqui, ó. Então o que acontece? Minha força potente está de um lado, meu ponto de apoio está do outro e o que eu quero mexer está no meio. Então também isso aqui é uma alavanca interresistente. E agora vamos para a última interpotente, onde a minha força vai no meio, entre o ponto fixo, certo? Que é o ponto de apoio, e a parte resistente. Vamos lá então. Uma pinça, gente, olha a pinça. A pinça é uma alavanca interpotente. Eu tenho o ponto fixo de um lado, o que eu vou mover, que é a minha resistência, né? Aquele vidrinho que eu vou tirar, que é a minha resistência, está do outro lado, e eu aplico a força no meio, certo? Aqui é um exemplo, não deve existir máquina desse jeito, máquina simples desse jeito, mas só para vocês entenderem. Aqui eu tenho um ponto de apoio, a força resistente está desse lado, e eu estou colocando minha força potente no meio, né? Então, quando a força potente está no meio, eu digo que é uma alavanca interpotente. Beleza? Aqui, então vamos ver alguns exemplos, né? Aqui os tipos de alavancas, né? É o que eu tentei explicar, não sei se eu consegui. Interfixa, né? Você trabalhando no antebraço, você trabalhando esse músculo aqui. A interpotente, você trabalhando... Aqui a interpotente ele está dando um outro exemplo, aqui você trabalhando no bíceps. E a interresistente. Então aqui eu tenho a tesoura, que é uma alavanca interfixa, fixo está no meio,
entre a potência e a resistência. Aqui eu tenho um carrinho de mão que é interresistente, eu faço a força desse lado, o fixo está desse, a resistência está no meio, e eu tenho uma pinça que é uma interpotente. Interpotente, o ponto fixo está desse lado e a resistência desse outro aqui. Então, gente, falei um pouquinho sobre as alavancas. Tudo isso tem contas para se fazer, né? Quando a gente vai falar de uma física um pouquinho mais avançada. Segundo tipo de máquina simples, que são as roldanas, né? As roldanas, ou elas vão facilitar o seu trabalho, ou diminuir o seu trabalho. Depende do tipo da roldana. Se for uma roldana fixa, que é igual essa daqui, que está aqui, ó. Isso aqui é uma roldana que está fixa no teto, né? Essa roldana, ela não vai diminuir a força que você vai aplicar, só que ela vai facilitar o seu trabalho. Perceba que, por exemplo, aqui é um peso, né? Que é dado em newtons, isso aqui vocês vão aprender ainda, né? Mas esse desenho aqui está dizendo que você não vai diminuir a força, né? Tudo que ela exige, tudo que esse peso exige de força, que são 100 newtons, é o que você vai ter que aplicar para levantar esse peso, tá? Então a roldana fixa, ela não diminui o seu trabalho, ela não diminui o peso que você tem que levantar, ela só facilita o seu trabalho, ela te deixa mais confortável, beleza? É para isso que ela serve, tá no texto também. Agora, se eu quero diminuir o meu trabalho, se eu quero fazer menos força, eu tenho que utilizar as roldanas móveis, tá? As polias móveis. A roldana móvel precisa de uma fixa aqui no teto, obviamente, né? Porque senão não se prende a lugar nenhum. Cada roldana móvel que eu instalo, eu diminuo por metade a força que eu tenho que aplicar, tá? Uma lei da física. Aqui está a formulazinha que vocês não precisam saber agora, né? Depois a gente vai estudar. Mas a cada roldana móvel que eu coloco, eu preciso fazer metade da força que eu tinha que fazer antes. Então, se eu coloquei 3 roldanas aqui, eu vou diminuindo sempre por metade. É isso que significa essa fórmula. Então, a roldana fixa, uma roldana fixa, ela auxilia, ela te deixa mais confortável para você levantar o peso. E as roldanas móveis, sim, elas vão diminuindo o peso que você tem que levantar. Isso facilita bastante para você levantar aí um bloco, sei lá. Qualquer coisa que você necessite. Por fim, os planos inclinados. Os planos inclinados, eles facilitam o trabalho também, né? Os planos inclinados são basicamente as rampas, né? Aqui uma rampa para você levar alguma coisa a algum lugar. Aqui as rampas de acesso que são muito utilizadas. Então, os planos inclinados facilitam o trabalho e são também considerados máquinas simples, beleza? Então, de novo, alavancas, interfixas, interpotentes, interresistentes. Lembrando que o nosso corpo também, ele tem várias alavancas, né? Quando nós vamos para a academia, nós trabalhamos. Eu não sou muito fã de academia, tá, gente? Eu gosto de nadar, professor, eu gosto de nadar. Não sou muito fã de academia, de musculação. Mas sim, nós trabalhamos várias alavancas na musculação, né? Para trabalhar a musculatura. Temos as roldanas. Roldana fixa facilita o trabalho. Roldana móvel diminui a força que eu tenho que fazer. E os planos inclinados, que também facilitam o nosso trabalho, basicamente as rampas, né? E aí nós finalizamos essa matéria de máquinas simples. Vejam que as máquinas simples é uma matéria bem tranquila, até a gente chegar num outro ponto, né, principalmente ensino médio, que a gente vai ter que calcular em cima de tudo isso que a gente comentou. Então é isso, queridos. Espero que vocês façam uma boa atividade, que vocês assistam os vídeos, que vocês tirem as dúvidas, e até a próxima ou até a volta com a aula presencial. Beijão.